bom dia a todos. É com grande alegria que estamos aqui, mais esta manhã, para juntos continuarmos o nosso estudo do livro Episódios Diários da Benfeitora Joana de Ângeles. E já estamos, no nosso encontro de número 34, onde vamos, nesta manhã, falar sobre adversidades e insucessos. E nesse texto, Joana vai começar trazendo para a gente que todos nos encontramos sujeitos ao que se convencionou chamar adversidade. Uma tragédia, uma ocorrência marcante pela dor que produz, um acontecimento nefasto, a perda de uma pessoa querida, constituem infortúnios que maceram. Prejuízos financeiros, danos morais, enfermidades catalogadas como irreversíveis, são adversidades desastrosas em muitas existências. No entanto, se fosse encarada a vida sob o ponto de vista espiritual, o homem compreenderia a razão de tais insucessos e não se entregaria a desastres mais graves, quais a loucura e o suicídio, a fuga pelo álcool ou pelos tóxicos. A existência física não transcorre qual nau sem rumo ou mar encapelado. Os atos anteriores e a conduta atual são mapa e rota para chegar ao destino pelo qual o indivíduo opta. Realmente desastrosos são os males que se praticam em relação ao próximo, pois que eles irão fomentar as adversidades de amanhã, que são os inadiáveis resgates do infrator. Trabalha para te impedires infortúnios, especialmente os atuais, que defluem da insensatez, da malversação de valores, da malquerença. Entretanto, se for escolhido por insucesso de qualquer natureza ou algum sinistro, assume um comportamento de equilíbrio e enfrenta-os com serenidade. Tudo passa, às vezes, mais rápido do que se espera. Contorna os danos causados, e se estiveres ferido no sentimento, confia no tempo que te pensará a chaga, ajudando-te a sair do embate mais forte e com visão mais clara a respeito da vida. Em qualquer circunstância, projeta-te mentalmente na direção do amanhã, vendo-te feliz como gostarás de estar. Com essa imagem positiva, avança, superando o primeiro momento inditoso e o próximo, passo a passo, e te surpreenderás vitorioso no alvo almejado. Quanto conteúdo num texto tão pequeno, Muito profunda a lição desta manhã, como todas as outras. Mas eu me vi pensando, durante a leitura, em como nós, muitas vezes, nos equivocamos diante da vida por termos sempre um olhar muito sob a ótica meramente material. E a gente lembra aquela música popular que é famosa na voz do Zeca Pagodinho, que é o Deixa a Vida Me Levar, e que muita gente, vai tendo as suas vidas dentro dessa coisa, Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E eu pergunto para vocês, será que é a vida que tem que nos levar ou somos nós que devemos conduzir a nossa vida?
E aí a benfeitora Joana de Ângeles coloca para a gente que a nossa vida não é como uma nau aí à deriva, né? Que tudo tem um porquê. E muitos desses porquês, eles estão justamente nas nossas existências, nas nossas experiências, né? Em coisas que nós muitas vezes fizemos e não temos ainda memória disso. Muitas vezes a gente não entende por que de estar passando tal situação, mas aí a benfeitora sabiamente chega e diz para a gente, ó, vivencia o momento presente, passa pelo sofrimento, passa pela dor, mas vislumbre momentos felizes no amanhã, porque tudo passa, e passa às vezes muito mais rápido do que você possa imaginar. Então, toda dor, né, ela deixa uma marca, ela deixa um registro, mas se nós conseguirmos olhar para aquela dor, para aquele momento, como uma oportunidade de aprendizado, né, e não como uma coisa assim, meramente do é um sofrimento absoluto agora e não conseguir vislumbrar nada melhor no futuro, a gente vai ficar preso àquilo ali, né? Então, a gente precisa vivenciar bem aquele momento, mas também vislumbrar uma continuidade. E aí, quando a gente passa por essa situação, né, um momento oportuno, que é, né, para a gente falar, por exemplo, de luto, porque nós estamos em plena pandemia, e mesmo pessoas que não perderam familiares diretamente relacionados, perderam amigos, colegas de trabalho, vizinhos, né? Perdas muito grandes, significativas. E aí eu lembro, né, do Eduardo Moreira, que conduz, né, o Instituto Conhecimento Liberta, em que ele está produzindo uma série de encontros com pessoas de diferentes crenças, né, religiosas, e, na verdade, ele tem um título dessa série, Do Luto à Luta. E eu acho isso muito interessante, eu achei esse título muito inteligente, porque é isso, o luto, ele é um momento que ele é nosso, né? A gente precisa vivenciar o luto. Quando a gente fala com especialistas, né, psicólogos, psiquiatras, neurologistas, especialistas em saúde mental, todos eles, né, há um consenso em dizer que a pessoa precisa vivenciar esse momento de luto, porque a verdade é que o ser humano, por mais que a gente saiba, né, que a única coisa certa da vida é o instante da morte, a impressão que tem é que a gente nunca está preparado para ela e nem está preparado para a morte daqueles que nos são caros. Nós ainda entendemos a morte dentro de um processo de muita dor, de muito sofrimento, porque o ser humano não foi condicionado a perder. Nós ainda temos muito apego, né? E isso é um trabalho, é um exercício que a gente faz à medida, né, de desapegar, de entender o processo, o momento de cada um, à medida em que a gente vai tentando olhar para a dinâmica de uma forma muito mais na dinâmica do espírito do que necessariamente da matéria. Mas ainda assim, toda vez que a gente se despede, a gente sente, e é natural esse sofrimento. E esse luto é um luto muito individual, muito particular, que é repleto de memórias, né, das memórias que foram vividas. Então, há pessoas que conseguem rapidamente sair desse luto, ir à luta. Entretanto, várias outras ficam ali naquela zona de sofrimento por um longo período, culminando em quadros de depressão, né? E aí, o que ajuda muito é a gente pensar assim: era alguém que eu amava, era alguém que me amava. Quando a gente ama alguém, a gente quer que sofra. Quando a gente ama alguém, a gente quer que esse alguém, né, fique sofrendo por nós. Se a gente quiser que ele fique sofrendo por nós, me desculpe, mas isso não é amor, isso é egoísmo, isso é orgulho. Mas se a gente ama de verdade, a gente não quer. Então eu fico imaginando, aqueles que partiram antes de nós, certamente ficarão melhores, né? Ficariam mais alegres, contentes de nos verem o quê? Bem, continuando a vida, caminhando, percebendo que há um além. E o que a gente não pode fazer
é entrar naquela coisa de ai, eu não posso continuar minha vida porque fulano morreu. Não, a vida está aqui para ser vivida. Cada um tem uma trajetória a se cumprir, cada um tem suas escolhas, cada um tem questões, né, complexas, que um dia nós teremos um entendimento maior, né? E o que a gente precisa fazer é viver aquilo. Então, se hoje eu passo por um momento de dor, vivamos o hoje, vivamos essa dor, a gente precisa, mas não vamos permitir que essa dor de hoje ela tenha reflexos no meu amanhã, que eu comece a viver a minha dor hoje, buscar soluções para essa dor no dia de hoje e vislumbrar um amanhã melhor. E aí compartilho com vocês uma experiência bastante pessoal, né? Meu pai, quando desencarnou, foi uma experiência bastante assim dolorosa, porque foi um acidente de carro, né? Haviam outras pessoas da minha família que desencarnaram na mesma noite. A gente não esperava aquilo, aquela coisa, a pessoa sai de casa bem e não volta, né? Então, por um tempo, ainda você fica com a sensação que aquela pessoa vai aparecer a qualquer momento, né, na sua casa, na sua vida, e leva um tempo assim para a coisa, né, a gente cai na real às vezes, né? E eu lembro que logo, né, meu pai era uma pessoa muito central dentro da nossa família, muito, né, ele tinha uma capacidade de liderança muito grande, tudo. E quando ele desencarnou, eu lembro da minha mãe me chamar, nós estávamos na casa do meu tio, me chamou ao banheiro e ela disse assim, o que vai ser da nossa vida agora? Eu olhei para ela e falei, nós vamos estar juntos e vamos caminhar juntas. E durante todo o meu processo de luto, eu fiquei muito com a sensação de que meu pai me amava tanto que eu tinha certeza que ele não ia me querer sofrendo, né, lamentando, questionando. Eu simplesmente tentei trabalhar em mim o valor da resiliência, porque era um fato que eu não tinha capacidade de mudar, mas eu era capaz de mudar a minha vida e a realidade que eu tinha. Então, o que eu fiz foi, a partir de agora, vou ver como eu posso acolher minha mãe para que ela fique bem. E minha mãe, por sua vez, que tinha tanto receio, se viu ali diante daquela dor, a oportunidade de renascer, de se redescobrir, redescobrir crenças, né, e valores que muitas vezes ela estava ali naquela situação relativamente um pouco acomodada de ter alguém que sempre meio que trazia as respostas, que era uma liderança tão forte, que muitas vezes ela ficava ali, né, naquela coisa de um pensamento conjunto e tudo, ela teve que se equilibrar e caminhar, e caminhou. E tudo deu certo, tudo continuou. E eu tenho certeza que isso o auxiliou para que ele também permanecesse bem, sabendo que a família dele estava bem. Né? E eu fico imaginando isso, se um dia, né, eu me for, e eu me vou certamente, né, porque ninguém é eterno, esse corpo aqui, né, vai perecer, né, minhas células vão envelhecer e tudo que eu espero é que aqueles que aqui permaneçam fiquem bem. Quero que meus filhos consigam seguir as trajetórias, né, a trajetória que está destinada a cada um deles, que quem fique continue, porque a vida é um eterno continuar, é um eterno recomeço, mesmo diante de dor, mesmo diante de desafios. O que a gente tem que fazer é olhar para cada oportunidade e dizer: o que isso tem a me ensinar? Qual valor eu vou trazer dessa experiência dolorosa? E deixar aquela experiência ali e caminhar com aquilo que for positivo. É meio como Paulo, né? Paulo dizia que via tudo ao seu redor e ele observava tudo, mas assimilava só o que era bom. E na vida da gente, a gente pode tentar fazer uma pequena mudança dessa frase de Paulo e trazer para a gente assim, que tal se a gente passar por cada desafio, por cada momento doloroso, cada situação desafiadora, e a gente buscar entender o que aquilo vai trazer de aprendizado para a gente, absorver e caminhar, seguir adiante, com as potencialidades que nós temos, né? Buscando o nosso crescimento interior. E olhando sempre não sobre a ótica da matéria, porque se a gente olhar sob a ótica da matéria, vai ter muita coisa que não vai fazer o menor sentido.
Mas se nós nos abrirmos para entender sob a ótica da criação, né, sob a ótica do espírito, tudo vai fazer muito mais sentido. E tudo vai mostrar para a gente o quanto a natureza é sábia e nos faz encontrar caminhos e luz, muitas vezes, onde aparentemente só existe sombra. Que a gente possa, então, ter um dia bom, um dia alegre, um dia de muita harmonia, que os desafios não sejam tão pesados, que a gente consiga ter equilíbrio para avaliar, né, cada uma das oportunidades que nos aparecerem pela vida e que a gente consiga, neste dia, terminar o dia, olhar, né, para nós mesmos, fazer aquele mergulho interior e dizer assim: eu venci mais esse dia, com coragem e com fé. Eu hoje fiz o meu melhor e contribuí da melhor forma possível para que o mundo, o planeta em que eu vivo, tivesse também um pouco mais de harmonia. Que a gente possa vibrar no bem, pensar no bem e fazer o bem. Muita paz a todos. Eu encontro vocês aqui amanhã. Um beijo grande no coração de todo mundo. Que Deus abençoe a todos nós.